O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês uma roteirização automática de ponto a ponto, ou seja, de planos de saúde ou planos similares. Muito bem, eu tenho aqui o município de Indaiatuba, tem apenas o contorno e apenas a malha viária. Então nós entramos aqui no GEO de coleta, vamos inserir alguns pontos, como se fosse um ponto de saúde, né? Muito bem, tem aqui um botãozinho chamado Insere Pontos Interativamente. Vamos separar uma área pequena, para o vídeo não ficar tão extenso, né? Senão fica muito longo esse vídeo. Então vamos criar aqui alguns pontos. Então vem aqui, aleatório, vamos colocar aqui, vamos adicionar uma série de pontos de saúde. Vamos colocar aqui alguns pontos de saúde. Estou inserindo alguns pontos. 21 pontos, tá? Muito bem. Então vamos criar fisicamente esse ponto, que é apenas uma etiqueta, e vamos limpar essas etiquetas. Muito bem. Então eu tenho aqui apenas 21 pontos. Apenas 20 pontos. Então nós temos aqui 21 pontos. Agora o que nós vamos fazer? Vamos assinalar o primeiro ponto, o início, né? Quem é o primeiro ponto? O início da rota. Então vamos colocar, por exemplo, vamos colocar esse daqui como início. Então você vem aqui, assinala o layer de pontos e cria uma seleção. Pronto, então eu tenho aqui o início. O 19 passa a ser o primeiro. Muito bem, agora vamos escolher os demais e pronto, vamos até salvar esse mapa. Então eu tenho aqui uma seleção de pontos, uma geração de pontos e uma seleção de pontos. A partir daqui, agora que os algoritmos, tanto do Maptitude como da Zoloso, vão entender que esse é o início. Muito bem. O Maptitude 2018, a roteirização dele é mais voltada a ponto. Ele tem aqui em preferências, se você entrar aqui em preferências, aqui no routing, então ele tem aqui o máximo de pontos de paradas, que é 1000, né? Então, até 1000 pontos por rota ele comporta. Muito bem. Então, como eu tenho aqui apenas 21, então está ótimo. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu entro aqui no eixo de Lugardouros, ativo o routing do Maptitude, né? Então, aqui eu tenho um botão que ele escolhe aqui nesse box todos os layers de pontos. No caso, eu chamei de ponto geral, né? Eu tenho um node, o endpoint da malha viária, mas não tem interesse, né? O interesse realmente é esses pontos 21. Escolho a seleção, sempre a seleção, e dou OK. Muito bem, então ele já colocou ele como primeiro. Muito bem. O Maptitude tem 3 algoritmos de roteirização. O Get Direction, como eu já disse, ele faz exatamente na sequência que está assinalado. Por exemplo, 1, então o 2 está aqui, ó, tá? Muito bem. Então, agora, e o Optimize? Eu tenho 2 tipos de Optimize. O mesmo botão tem 2 algoritmos. O algoritmo, quando você clica, ele vai fazer um itinerário cosmético, tá? Só que, para ponto a ponto, é interessante o itinerário cosmético da segunda opção. Se você clicar, ele deixa um pouco mais otimizado e pode prever mais retorno, porque ponto a ponto é uma van, é um carro menor, um veículo menor, então você pode até retornar, né? Muito bem, então por isso que eu optei pelo Optimize 2. Muito bem, feito isso, eu entro no GEO de coleta, tá? E venho aqui no carrinho novamente, tá? E escolho essa opção, que ele é a cópia desse itinerário, da sequência desse itinerário. Então, quando eu faço isso, ele está copiando a sequência do algoritmo do Maptitude. Muito bem. Feito isso, eu faço
aqui uma cerca com esse botão, delimitando o meu itinerário, né? É uma forma dele ficar nessa área com a roteirização. Então, fazendo essa cerca, então o meu itinerário vai ficar por aqui, tá? E agora eu roteirizo ponto a ponto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai roteirizar muito parecido com esse do Maptitude, porém ele vai modificar algumas coisas, tá? Olha lá. Então, nessa roteirização, nós podemos roteirizar dessa forma que eu estou mostrando nesse momento. Vamos verificar qual é o KM dele, tá? Qual é o KM? Ó, veja que aqui ele já mudou completamente, ó. Aqui ele mudou, o Maptitude passou por aqui, ele já resolveu passar por aqui, tá? Ó, aqui ele passou por aqui, o Maptitude não passou, ó, tá? Por que ele passou por aqui e deu a volta? Porque eu não estou prevendo otimiza retorno, tá? Então ele fica fazendo laços como se fosse uma domiciliar, tá? Evitando retornar sempre na rua, tá? Dependendo do veículo, não pode realmente retornar, tá? Então eu vou deixar essa opção para o usuário. Se ele quiser retornar mais vezes, então você pode escolher essa opção. Se você quiser retornar menos vezes, então é só não assinar essa opção, tá? Eu vou deixar isso opcional. Então vamos verificar quanto deu de KM, sem assinalar essa opção, e depois vamos roteirizar novamente escolhendo essa opção. Olha lá, tanto que ele não passou por aqui, ó, não deu toda essa volta, tá? Então vamos verificar quanto deu, qual o KM dessa rota, tá? Então vamos aqui simplesmente desassinalar isso. Olha lá. Opa, isso aqui, tá? Olha lá. Muito bem, tá? E vamos verificar quanto deu. Nós temos aqui 11 km. Então agora nós vamos roteirizar novamente, escolhendo aquela opção. Então eu jogo fora essa rota. Tá? Então nós temos 11 km, ó, 11 km e 10 metros. Tá? Vamos jogar fora e fazer novamente. Tá? Lá, joguei fora. E agora eu clico aqui. Agora, antes de acionar, otimiza o retorno. Vamos roteirizar novamente, tá? Então nós temos 11 km. Essa rota de 11 km, ele está prevendo mais laços e menos retornos, tá? Agora, escolhendo otimiza retorno, vai ter menos laços e mais retornos. Então, esse tipo de itinerário depende da escolha do usuário. Tem usuário que prefere mais laços e menos retornos, né? E outros usuários preferem mais retornos e menos laços. Então, dependendo do itinerário, do tipo de plano, tipo de itinerário, você pode escolher as opções. Então vamos deixar ele terminar isso e vamos verificar o KM. Tá? Vamos lá. Aqui ele deu preferência ainda passar por aqui, não retornar, tá? Vamos ver o KM. Esperar ele terminar, colocar alguns improdutivos. Vamos ver. Ele criou alguns improdutivos. Muito bem. Vamos verificar agora quanto nós temos. Olha lá, 11 km e 28, ou seja, apenas 18 metros de diferença. Então, não houve nenhum ganho, realmente, tá? E, tudo bem, não tem problema. Vamos ver aqui, deu 11% de improdutivo, tá bom. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um itinerário
tá? De ponto a ponto. Vamos renumerar a sequência desses pontos. Então você vem aqui, é igual a containerizada. Você clica aqui, ele vai renumerar automaticamente a sequência em função do itinerário. Podemos jogar fora também esses assinalamentos do carrinho, deixar só o itinerário. E vamos criar um relatório aqui para ele poder refazer a sequência. Olha lá, acabou de refazer a sequência. Ó. Olha o primeiro aqui. 1, 2, ó. Então, por onde ele passou, ele está fazendo a sequência. 1, deu a volta para cá, pegou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ó, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 21. Então, esse foi o itinerário construído pelo algoritmo do MapTitude e mais da Geologos.